Bom dia, amados irmãos e irmãs. Deus eterno, Pai, Criador do céu e da terra. O Senhor é o Deus de Moisés, Deus que abriu o mar vermelho para Israel passar. O Senhor é o Deus que esteve com Daniel na cova dos leões e deu livramento a Daniel de não ser atingido por nenhum daqueles leões. Senhor, aqui nesta manhã de sexta-feira, dia 14 de julho de 2023, eu sou o obreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu estou clamando ao Senhor Deus, que liberta, faz prodígio, maravilha. O Senhor é o Deus que cuida de todos nós, conforme a nossa obediência, conforme a nossa fé. Aquele que busca o Senhor de Israel, nada te faltará na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, abriremos as nossas Bíblias em Provérbios 6, no grandioso e fortalecido versículo de número 9. Assim diz a palavra do Senhor: o preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando se levantará do seu sono? Provérbio 20, versículo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor novamente: não ame o sono, para que não empobreça, e abre os teus olhos e te fartará de pão. Misericórdia. Em Êxodo 8, versículo de número 20, assim também diz a palavra do Senhor, repreendendo novamente o preguiçoso. Êxodo 8, versículo de número 20, assim diz a palavra do Senhor: disse mais o Senhor a Moisés: levanta pela manhã bem cedo e põe diante de Faraó, eis que ele sairá às águas. Vai dizer: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Amados irmãos, se nós pararmos, percebermos e olhar bem a direção das coisas, nesse Êxodo 8, versículo 20, olha o que Deus diz. Se Deus é o Deus que está com Moisés o tempo todo, se Ele é um Deus que está convosco, um Deus fortalecido, um Deus que não falha, olha o que Deus diz. Se é Deus que guia qualquer profeta, é Deus que guia qualquer um daqueles que tem fé e que busca, olha o que Deus diz. Essa é a peça-chave dessa pregação. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta pela manhã bem cedo. Se o nosso Deus pela manhã bem cedo já estava com Moisés, se o nosso Deus pela manhã bem cedo já está convosco, por que nós vamos estar dormindo? Por que nós vamos estar cheio de preguiça na hora de ganhar o nosso pão de cada dia? A preguiça nos instala em nós. Por quê? Amados irmãos, a preguiça é antissocial. Aquele que dorme demais, existe um grande ditado: aquele que acorda cedo toma água fresca e água limpa. Aquele que acorda tarde come fruta podre e estragada. Mas aquele que acorda cedo come fruta saudável. Assim diz a palavra do Senhor. Se nós olharmos em Provérbios 6, novamente aqui em Provérbios 6, e versículo de número 9, tudo para o preguiçoso, a única resposta que o preguiçoso tem para o seu chefe, para o seu patrão, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, para a sua avó, o preguiçoso sempre arranja um meio de não fazer
aquilo que é certo. Sabe o que o preguiçoso diz? Não consigo aprender, está longe, está difícil, eu não tenho dom, isso não é para mim. Mas por que o preguiçoso diz esse monte de palavra? Porque ele prefere estar dormindo do que estar tentando realizar os seus sonhos acordado. Porque o preguiçoso, para ele, as coisas são difíceis. Porque ele já é uma caixa de preguiça. Ele tem uma antibênção com ele. Ele é antissocial. Por que antissocial? Aquele que dorme demais. Aquele que dorme demais não consegue enxergar a clareza das coisas. Aquele que dorme demais não consegue fazer uma faculdade. Aquele que dorme demais, ele não consegue ter nenhum diploma de primário, porque ele tem preguiça de estudar, mas tem vontade de dormir. Ele tem vontade de adquirir as coisas, mas não tem coragem de trabalhar. É do preguiçoso que sai o invejoso. É da preguiça que sai a inveja. Ah, mas fulano de tal lá, ó, tem um carro, tem uma moto, tem um bom emprego, ganha um salário razoável. Mas enquanto o preguiçoso estava dormindo, aquele que é bem sucedido estava trabalhando. Por que ele estava trabalhando? Porque ele sabe, se ele não trabalhar, se ele não correr atrás das suas coisas, não levantar cedo, se entregar ao sono, resultado disso tudo será uma catraça, será um buraco. Ele não conseguirá nada na vida dele. Por que ele não vai conseguir nada na vida dele? Amados irmãos, quando nossos patrões, ou nosso pai, ou nossa mãe, ou nossos avós disse assim: leva isso para mim ali na esquina. Se ele pediu para levar até ali na esquina, você leva até a outra. Quando o seu patrão diz: vai no supermercado para mim, faz uma apanhada de preço, o preguiçoso só vai em um estabelecimento. Nos outros ele mente, ele escreve por conta dele. Por quê? Por causa da preguiça. Quando manda fazer um orçamento em 2 supermercados, você faz em 4, 5. Você tem que provar para Deus que você está com Deus. Você está numa linha de pensamento que aquilo que é sagrado é 8 horas de sono por dia. Aquilo que é antissagrado é a preguiça. Para aquele que rola para lá, rola para cá, hoje eu não vou no trabalho não, ali já está a derrota dele. Às vezes naquele dia que ele faltou o trabalho, por preguiça, por estar dormindo, seria o dia da promoção dele. Seria o dia que ele seria espiado, tá? O patrão dele estava espiando ele para subir-lhe de cargo, mas a preguiça não deixou ele chegar em lugar nenhum. Amados irmãos, eu conheço amigo meu, que ele, em vez de dormir o tempo essencial, o tempo certo, para ele poder chegar no seu emprego, geralmente 15 minutos adiantado. Não, ele prefere chegar 15 minutos atrasado, perder a cesta básica do seu emprego, perder o lanche do seu emprego, mas ficou dormindo mais 15 minutos, achando que aquilo ali seria a realidade da vida dele. Ele acha que aquilo ali é a mente do preguiçoso, a mente daquele que gosta de dormir. Ele acha que se ele dormir 5 minutos a mais, para ele seria um ano. Mas esses 5 minutos que ele perde, esses 5 minutos que ele perde, é os 5 minutos da derrota da vida dele. E tem uma coisa, irmão, aquele que dorme muito, apodrece os seus ossos e te faltará pão lá na frente. Lá na frente. A palavra de Deus é bem clara. No Salmo 121, se eu não me engano, no Salmo 123, a ti levanto meus olhos para o céu,
assim como os olhos do servo atenta para as mãos do meu Senhor, os olhos servem para as mãos da sua senhora, e assim os nossos olhos atenta para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tenha piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, pois estamos farto de desprezo da nossa alma, está extremamente cansada e zombada dos folgados, dos desprezados, dos soberbos. Amados irmãos, o Senhor olha para o monte, de onde vem o nosso socorro, mas para nós olharmos para os montes, enxergar o nosso socorro, nós não podemos estar dormindo, igual os preguiçosos. Eu não conheço até hoje um preguiçoso que consegue chegar em algum lugar. A preguiça é a maior derrota do ser humano. O Senhor é o guarda de Israel 24 horas por dia. Se o nosso Deus Todo-Poderoso de Israel trabalha dia e noite sem parar, por que nós que somos filhos de Deus não podemos limitar o nosso tempo e se doar esse tempo a Deus? Esse tempo tem que estar ligado a Deus, esse tempo tem que estar sempre ligado às coisas de Deus. A preguiça, irmão, é uma catracha na vida daquele que é preguiçoso, que gosta muito de dormir até tarde, que gosta de ficar na farra. Mas, amados irmãos, para dormir, o preguiçoso quer, na hora de trabalhar. Mas falar que tem um show mundano, que tem uma festa, a preguiça dele acaba, o sono dele desaparece, ele está sempre em direção ao caminho da destruição pela sua preguiça. A preguiça, irmão, ela destrói muita coisa. A preguiça destrói lar, a preguiça destrói profissão, a preguiça destrói o convívio com seus amigos, a preguiça destrói toda a área da nossa vida. Vocês podem perceber que o preguiçoso, ele não vai a lugar nenhum, ele não faz nada, ele fica sentado só pedindo, só pedindo. Se nós analisarmos dentro de Valadares, os grandes homens que têm grandes supermercados, grandes empresas, aquele que conhece o fundamento, como começou, como que eles começaram, com uma portinha só, ele trabalhando, eles vão perceber que o que eu estou dizendo é a realidade das coisas. Esse dono dessas grandes empresas de Valadares, desses grandes supermercados, começaram com uma portinha, ele mesmo trabalhando, abrindo 5 horas da manhã e fechando 10 horas da noite, 11 horas da noite. Eu conheço dono de empresa numerosa aqui dentro de Valadares, aqui, que até hoje ele mesmo trabalha. Ele é o primeiro a chegar na empresa e ele é o último a sair. O preguiçoso é o último a chegar e o primeiro a sair. O preguiçoso. Por isso que geralmente, quando o pai morre, mãe morre, avô morre, que tem grandes empresas, essa empresa acaba acabando. Por quê? Os netos, os filhos não têm a mesma direção, a mesma diretriz, a mesma didática que tem quem fundou ela. Por que não tem? A preguiça, irmão, a preguiça. Vou deixar um exemplo aqui. Quando Moisés, o profeta Moisés morreu, que o Senhor se entregou, toda aquela trajetória daquele povo que estava no Egito, que era um povo israelita, depois virou o povo hebreu, o Senhor disse: Josué, tenha bom ânimo. Bom ânimo é abandonar a preguiça, abandonar aquilo que te atrapalha a vencer. Tenha bom ânimo e passa esse povo ao Jordão. Seja como meu servo Moisés. Olha o que o Senhor disse para o servo Moisés, o profeta Moisés: Moisés, acorda amanhã bem cedo e sai bem cedo e vai na presença do faraó. Aí Josué
aprendeu uma grande lição. Lembra quando tinha que atravessar o Rio Jordão? Rio Jordão em cheia, aquilo estava em cheia, aquilo estava cheio. Parecia o mar quando o Senhor tinha aberto lá atrás o Mar Vermelho para o povo de Deus marchar em seco. O Senhor disse: Josué, atravessa esse meu povo ao Jordão. O que Josué fez? Foi o primeiro a chegar na beirada do Rio Jordão com os sacerdotes, com a Arca da Aliança. Josué foi o primeiro a chegar, pisou na água, o rio abriu, e o último a atravessar o rio. A mesma coisa lá atrás, quando o profeta Moisés se deparou, à sua esquerda, um bando de canibal, uns povos que moravam na pedreira. Na frente, o Mar Vermelho. O que Moisés fez? Subiu na pedra o profeta mais Arão e ergueu o cajado, e o Mar Vermelho rachou de lado a lado, meio a meio, uma parte para a esquerda, outra parte para a direita. Do lado esquerdo, a mão do Senhor segurando um paredão d'água, do lado direito, a mão do Senhor segurando outro paredão d'água. Ele foi o primeiro a chegar, ele foi o primeiro a ver o problema e resolver o problema, e foi o último a atravessar o Mar Vermelho, porque nós temos que ser o primeiro a acordar na nossa casa. O primeiro a acordar tem que ser nós, sem preguiça, sem sono. E o último a dormir depois das nossas orações, para proteger toda a nossa família. Amados irmãos, aquele que dorme muito, ele tem até preguiça de orar, tem preguiça de comer, tem preguiça de caminhar, tem preguiça de andar. Ele está sempre colocando uma desculpa. Está longe, eu não consigo, eu não aprendo porque eu não tenho dom, eu não sei fazer, eu não posso ir lá, está muito longe. E não se esqueça que Moisés, no início da sua carreira, quando ele tinha matado um homem no Egito e saiu para o deserto afora, que ele deparou com a pastora de ovelha tomando água, dando água às suas ovelhas e tomando um pouco de água também. Quando ele viu, eles tentaram expulsar a esposa que Moisés casou, porque ela foi a última a chegar para levar seu rebanho para tomar água. Porque chegou atrasado. Chegou atrasado. E Moisés, no início da sua carreira, fez a mesma coisa também. Quando ele chegou no Monte Sinai, que ele viu a sarça acesa, que ele viu aquele fogo que não apagava, que ele chegou perto, que o Senhor mandou ele ir lá no Egito: tira o seu chinelo, que onde você pisa é santo, e você vai lá no Egito recuperar, trazer o meu povo de volta. Qual foi a resposta dele? Eu sou gago, eu não sei falar, eu matei um homem lá. O Senhor disse: aquele faraó já não está lá mais. Ah, mas eu não posso ir lá que eu não sei falar. Colocarei Arão, seu irmão, encontrar com você no deserto, frente a frente com você, para te ajudar. Olha aí, a desculpa é a preguiça. A preguiça, amados irmãos, ela é difícil. O preguiçoso não chega em lugar nenhum. Preguiçoso só anda atrasado. Ele não tem uma didática da sua vida, ele não tem um caminho, não tem uma direção, ele não tem nada. É só preguiça. Senhor, eu peço que o Senhor, me abençoa. Agradeço o Senhor pela essa oportunidade, pela palavra que é do Senhor, pela minha voz que é do Senhor, pela minha mente que é do Senhor, pelas palavras que o Senhor pôs na minha boca, pela minha saúde, Senhor, por o Senhor me levantar com esse ministério de pregação volante, itinerante, Senhor. Obrigado por essa oportunidade para mim estar aqui, praticando o ir e vir, fazendo a vontade do Senhor. Senhor, peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, Nenenzinha, que está lá em casa. Peço que o Senhor abençoe o nosso lar, abençoe a nossa casa.
Peço que o Senhor continue abençoando todos aqueles que estão nesse ponto de ônibus saindo para trabalhar, que a poderosa e potente mão do Senhor está guiando, está em direção deles. E peço que o Senhor abençoe a minha borracharia, onde é meu segundo santuário, onde eu oro para as pessoas, prego para as pessoas, falo de Deus para as pessoas, evangelizo as pessoas, em nome da palavra do Senhor, ganhando alma para o reino do Senhor. Porque o Senhor é o meu pastor, e nada eu tenho falta, e nada me faltará. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.